Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal Code Rules. Então, dando continuidade na aula anterior, hoje eu vou falar para vocês o que é uma class e o que é um ID. Então, na aula passada nós aprendemos a criar nossas tags HTML, nossos parágrafos, até ensinei um pouco a mexer com o Emmet. Então eu vou criar aqui alguns parágrafos, tá? Então eu vou usar o Emmet para fazer isso, então eu coloco P vezes 5 do tab e ele já me traz 5 parágrafos. Para quem não sabe o que é o Emmet, dá uma assistida na aula passada, eu vou deixar o link aí na descrição. Então eu vou escrever diversos parágrafos. Então eu vou segurar a tecla Command aqui para segurar e escrever 5 parágrafos de uma vez só. E eu vou criar uma class para cada um desses parágrafos. Então, eu vou identificar cada um deles com uma classe, né, que a gente chama de class. Então, esse class aqui, igual a class 1, class 2, class 3, class 4, na verdade é uma maneira da gente identificar cada um desses parágrafos e dar um estilo para cada um deles individual. Eu poderia chamar dois class 1 aqui e os dois teriam o mesmo estilo e etc. Então, para aplicar esse estilo, eu já deixei até comentado aqui, eu vou chamar um arquivo externo chamado style.css. Eu poderia trazer ele aqui nesse index mesmo, mas por organização isso não é recomendado, a gente não trabalha dessa maneira. Deixa eu só arrumar isso aqui que eu colei no lugar errado. Tá lembrando que tudo que for exibido e renderizado pelo browser deve vir aqui. Dentro do body. Pronto. Então, feito isso, eu vou aqui no link eu coloco o que ele é um style sheet, que é uma folha de estilo, e aqui é o diretório onde eu vou puxar isso. Então tem que ser a partir do diretório atual que eu tô, que é www. Dentro da pasta CSS, eu vou chamar o arquivo style.css. Então eu vou criar uma nova pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado styles.css. Aqui dentro eu vou chamar minhas classes. Então eu vou ter class 1, class 2, para definir uma cor para cada um, eu vou colocar a palavra color e vou escolher a cor que eu quero. Então, se eu quiser vermelho, coloco red. As cores são todas em inglês. Para agilizar, estou dando Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trocar aqui as cores: yellow, blue, green e black. Então, para cada um deles eu apliquei uma cor. Poderia aplicar class 1, por exemplo, red em todas, deixar todas class 1 e todas seriam vermelhas. Vamos ver como é que ficou? Então, vou abrir meu diretório e vou executar. E aqui eu tenho os parágrafos que eu falei. No caso de aplicar ID, então se eu colocar isso aqui em vez de class como ID, que é outra maneira que eu tenho de identificar, a única diferença aqui no meu style seria mudar esses pontos por hashtag. E aí eu teria também o mesmo efeito, só que eu teria isso sendo chamado como ID. Qual a diferença do ID do class?
O ID ele é utilizado para a gente aplicar ele somente para um elemento, ou seja, é como se fosse um RG de cada elemento. Eu não posso ter o mesmo RG para todos. Na questão do style, isso até funciona, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o mesmo ID, red, apliquei para todos ali, e ele funciona. Quando eu estiver trabalhando com código lá na frente, por exemplo, JavaScript, e eu tiver o mesmo ID para vários elementos, e eu utilizar a função lá do JavaScript, que é document.get element by ID, que isso aqui eu vou mostrar lá na frente, e eu chamar esse class1, eu vou salvar isso aqui numa variável, a gente não usa mais var, a gente usa let, e eu vou printar isso lá no console. Saudades do meu console log atalho. Então o que eu fiz aqui? Eu chamei uma variável, elemento, e eu estou pegando todos os elementos que tem esse class ID, ou seja, estou pegando isso aqui e estou salvando nessa variável, e estou exibindo no console. O que acontece aqui? Então vamos dar uma olhada. Vou abrir o meu terminal, clique o dedo direito, clique em inspecionar elemento e clique aqui em console. Vou atualizar. Ele me trouxe só um parágrafo, que é o parágrafo 1. Tá, ele não consegue pegar todos os elementos. Tá, e se eu pegar esse elemento, .style.color, deixar ele como white, por exemplo, ele não vai conseguir aplicar em todos, ele não vai conseguir, porque o ID ele é único, ele só conseguiu alterar o primeiro. Ou seja, o ID, se eu quiser pegar todos esses elementos, eu não consigo com o mesmo ID, tem que ter IDs diferentes. Então o ID ele não é necessariamente uma função, uma maneira de você setar um estilo para sua tag, para o seu elemento. Ele é para você ser um identificador, como diz ID, identifier. E o class seria para você utilizar, então você pega a mesma classe e joga para vários elementos, você consegue utilizar sem problema. Então nosso vídeo vai ficando por aqui, eu só queria ensinar a diferença entre class e ID. Na aula que vem a gente vai dar prosseguimento, eu vou montar aqui uma coisa mais complexa em CSS e HTML, a gente vai unir tudo isso. E mais pra frente eu vou já começar a falar de JavaScript, passar as milhares de funções que existem. E curta o canal, clica no sininho, dê o seu like, compartilha com o pessoal, manda seu comentário, tá? Se você gostou, se não gostou, que deveria melhorar, e vamos seguir em frente. Um grande abraço.